São problemas multissetoriais, são problemas multiprofissionais. Então, além de eu, enquanto médico veterinário, eu tenho que ter o olhar para o animal, mas eu tenho que acionar os serviços que terão um olhar para a família. Então, por exemplo, eu trouxe vários casos de acumuladores para mostrar para vocês. Neste caso, eu tenho uma mulher, 40 anos, aproximadamente 15 cães. Todos os animais passando fome, né, com sarna, com ambiente inadequado, e a família também passando por todos esses problemas. Então, aqui, por exemplo, pelo serviço municipal, eu não consigo nem recolher um animal desse para castração por conta da falta da alimentação, por conta do estado de magreza desse animal. Mais uma vez, um exemplo da importância da conexão dos serviços, do serviço de castração com o serviço de fiscalização. O que o município tem que oferecer num caso desses? Será que o município tem que ter um banco de ração para oferecer para esses animais, para que minimamente eu consiga castrar e tente doar esses animais? Né? Então, são questões que ficam aí para vocês refletirem. Aqui eu trouxe mais uma situação de vulnerabilidade. Então, eu tenho, a imagem é impressionante, né? Eu tenho a conexão total de vulnerabilidade ali da família com a situação que os animais se encontram. Esse caso é bem interessante, eu fiz um antes e depois para vocês verem. A gente chegou nessa família, eles tinham 25 cães, mais ou menos, e eram 3 ninhadas de filhotes. Nós chegamos nessa família em 2016, uma completa situação de vulnerabilidade de todos. Para os animais, nós providenciamos a castração, a doação de todos os filhotes em nossos eventos de adoção. Então, a prefeitura arcou com vacinação, desverminação e doação dos animais em nossos eventos. Castramos todas as fêmeas, todos os machos, realizamos o tratamento contra a sarna e os animais, vocês podem ver, é o mesmo indivíduo em cima e embaixo, comparando o seu antes e depois. Eles melhoraram muito, a gente equilibrou a situação naquela família, mas depois de bastante tempo, um trabalho de formiguinha mesmo, e hoje eles estão com aproximadamente 7 cães no local, não recebemos mais nenhuma reclamação e os animais estão bem. Ainda existe uma situação de vulnerabilidade da família, de ambiente sujo, mas já foi bem melhor do que quando a gente chegou nessa família. E é claro, nós acionamos a Secretaria de Saúde, a assistência social, acionamos toda aquela rede para trabalhar em cima deste caso. Mais um caso de acumulador. Então, vejam só o tamanho do problema. Nesse caso que eu trouxe para vocês, é uma situação de acumuladores lá do município que eu trabalho. São 2 irmãos, aproximadamente 70 anos, 90 cães. Nós os conhecemos em julho de 2017, quando eles tinham 55 cães mais ou menos. Até hoje a gente castrou mais ou menos 50, 55 cães e hoje eles têm entre 90 e 100 cães. Mas você deve estar pensando, mas se vocês castraram os 50, por que ele aumentou para toda essa quantidade de animais nesse tempo? Porque ele é uma pessoa doente, em situação de acumulação. Então, o que eles fazem? Eles fazem busca ativa, eles saem pelo bairro pegando novos animais para trazerem para casa. A população alimenta todo o problema, porque eu tenho uma ninhada indesejada na minha casa, eu vou levar para aquele casalzinho lá, vou levar para aqueles irmãos lá que gostam de animais, que eles cuidam. E desovam, e é essa palavra mesmo, os animais para eles cuidarem. E assim o ciclo se perpetua, né? Eles permanecem recolhendo animais o tempo todo. A gente já gastou aproximadamente R$20 mil em castrações em atendimento veterinário e a renda familiar deles é menor que R$900 por mês, porque eles têm empréstimo. E se a gente for fazer uma conta básica para essa quantidade de animais, a gente pensar em 25 quilos de ração por dia, com uma ração barata de R$70 por dia, eles gastariam R$2.100 por mês em ração, que não é o que eles têm, né? Ou seja, os animais, eles passam fome. É muito importante destacar isso aqui com relação aos acumuladores. Muitas autoridades judiciárias ou outras autoridades, elas entendem que o seu papel seria de retirar todos esses animais de lá, né? Para encaminhá-los para um local melhor.
Obviamente, para aqueles animais seria uma situação ideal, porém, você retirar todos esses animais de uma pessoa em situação de acumulação não é o protocolo preconizado. Por quê? Porque a pessoa vai acumular de novo, até mais do que ela tinha originalmente, porque você tem que tratar o transtorno, você tem que tratar a doença, você tem que tentar oferecer um tratamento psiquiátrico, uma terapia e principalmente oferecer outra função, outra motivação de vida para aquela pessoa, porque a motivação da vida de um acumulador, seja de animais ou seja de objetos, é acordar todos os dias pela manhã e manejar aqueles animais ou ir atrás de outros objetos. Então nunca você retirá-los abruptamente vai ser o melhor tratamento, pelo contrário, existem resultados bem trágicos de medidas mais radicais como essa. Então, é importante que o município esteja atento a essa rede e a todos os serviços para a resolução de um problema tão complexo como este. Então, eu trouxe mais imagens do mesmo caso. Os animais, eles estão numa condição inadequada, já melhoraram bastante, mas ainda estão em condições inadequadas. Estes animais das imagens com essa queda de pelo são os animais que dormem na cama junto com eles, né? E que na visão da pessoa que está doente, sofrendo do transtorno da acumulação, ela entende que ela faz o melhor por aqueles animais, e são animais que estão em sofrimento. Além dos cães, eles também são acumuladores de objetos, né? A gente conseguiu visualizar isso entrando dentro da casa. Aqui uma imagem do interior do quarto, né, do nosso paciente. Aqui mais um caso, uma senhora de 80 anos aproximadamente, que quando a gente chegou no local, ela tinha de 10 a 15 gatos, né, todos vivendo no quarto junto com ela. Os outros serviços da prefeitura, o CRAS, a saúde, não tinham acesso ao interior do quarto da senhora, e nós, por incrível que pareça, na primeira vistoria já tivemos acesso à real condição da senhora, porque nós chegamos com o intuito de falar sobre os gatos. E os gatos são encarados como a coisa mais importante na vida dela, e ela possibilitou que a gente adentrasse o quarto, né? Hoje ela está com 3 gatos após nossas ações de castração, e ela destinou alguns animais para adoção. Então, em relação aos animais, não a ela, mas aos animais, está uma situação controlada neste momento. Aqui são imagens dos animais no chão, defecando, então uma situação bem precária tanto para ela quanto para os animais, né? E olha, se a gente quiser retomar o conceito de saúde única, acho que fica bem claro aí um exemplo prático da importância da gente pensar nesse conceito de saúde única. Mais um caso para vocês, uma senhora viúva de 60 anos com 28 cães. Aqui a gente acredita que a pessoa que sofria do transtorno da acumulação era o marido dela, falecido há 4 meses desta foto. Ela estava passando por um momento de luto, e a gente recebeu denúncia, né, por conta do odor. Porque tudo isso que vocês estão vendo nas imagens são os dejetos dos animais, acumulados em 4 meses sem a retirada dos dejetos. Então, ela passou 4 meses sem conseguir fazer o recolhimento dos dejetos dos animais. Na época, dentro da defesa animal, nós tínhamos um convênio com a Universidade Federal do Paraná e tínhamos 2 psicólogos em nossa equipe, que foram essenciais para a gente finalizar essa situação com sucesso. Os psicólogos, eles fizeram a visita conosco e conseguiram conversar com ela e convencê-la a passar desse momento difícil que ela estava vivendo, procurar os serviços da prefeitura, da assistência social, os serviços que a prefeitura já oferece, né? E ela foi convencida a deixar que nós fizéssemos uma limpeza do local, né? E nós fizemos uma parceria com a Universidade Federal do Paraná e os alunos nos auxiliaram a fazer a limpeza. Então ali vocês já podem verificar a retirada de boa quantidade de fezes, né? E aqui após a ação da limpeza,
Os animais foram tratados contra a sarna, a maioria já era castrada, mas a gente terminou de castrar quem não era castrado. Ela não faz busca ativa de animais, ela está com a população estabilizada e nós nunca mais recebemos denúncia e a gente eventualmente passa lá para dar um oi para ela e a situação está controlada. E este caso é um caso de uma mulher de 25 anos que possui 16 cães e 15 gatos. Os 15 gatos nesse cômodo que vocês podem ver, um cômodo sem luz, sem incidência de ventilação nenhuma, todo o chão repleto de urina e de fezes, os animais sem recursos nenhum para executar o seu comportamento natural e em sofrimento. Essa situação, ela foi encarada depois de algumas intervenções como uma situação de instauração de processo administrativo e encaminhamento para a delegacia, né? Além de toda a condução dentro da prefeitura. Mas por motivos relacionados à situação dos animais, apesar de ter ocorrido alguma melhora, a gente teve que fazer o encaminhamento. E por último, essa situação de acumulação que nós acompanhamos já há mais de 2 anos, que é uma situação que a gente não tem vínculo nenhum, né, com a responsável e a gente não consegue adentrar o imóvel e propiciar todos esses execução dos serviços que a prefeitura oferece, né? Então os animais de fora são esses que vocês estão vendo nas imagens. Então, ambiente sujo, ambiente inadequado tanto para os animais quanto para as pessoas, e o ambiente interno da casa que vocês podem verificar ali ao lado direito, né, nas caixinhas de areia, com a casa bastante suja e uma situação inadequada tanto para a pessoa quanto para os animais, né? Que vocês podem ver um acúmulo de objetos, sujeiras no imóvel, né? Então, concordem comigo que são problemas complexos de serem resolvidos e que a gente tem que integrar todos esses serviços oferecidos para a gente tentar buscar soluções. Então, finalizando, quando a gente fala em fiscalização de maus tratos, seja de acumuladores, vulnerabilidade ou processo de fiscalização tradicional, a gente tem que lembrar que a fiscalização ela tem que estar relacionada com todos os serviços, ou seja, eu tenho que ter em mãos a possibilidade de encaminhar animais para castração, eu tenho que encaminhar casos para assistência social, eu tenho que provocar a educação ambiental das pessoas, das crianças, projetos de educação nas escolas municipais, eu tenho que ter o programa de cão comunitário, tem casos de cão agressor na rua que você verifica que é um cão comunitário e que talvez você tenha que destinar aquele cão para adoção, porque ele não pode ficar na rua já que ele é um cão mordedor, né? Eu tenho que ter a microchipagem de animais, que é a forma mais segura de identificação animal e que me permite punir uma pessoa que abandona um animal microchipado, porque eu tenho a prova de que o animal era da sua responsabilidade. Eu tenho que ter assistência veterinária pelo município em muitas situações de fiscalização. Se eu tenho um animal em sofrimento extremo, né, de um tutor que não providenciou assistência veterinária, muitas vezes o município vai multar aquela pessoa por não providenciar assistência veterinária, mas alguma coisa tem que ser feita com aquele animal. E eu tenho que ter adoção, tanto de animais abandonados, quanto de famílias em vulnerabilidade. Eu tenho que ter esse caminho ali dentro de toda a minha conduta de fiscalização. Então, toda essa conexão dos serviços de fiscalização com as outras demandas do município, elas são refletidas no conceito de saúde única, ou seja, eu tenho problemas que eu visualizo com saúde animal, mas elas estão totalmente relacionadas com o meio ambiente e com a saúde dessas pessoas. Então, a gente vê todos esses exemplos citados como situações claras aí de problemas envolvendo as 3 esferas aí do conceito de saúde única. E agora, partindo para as considerações finais, é importante
que a gente conheça o universo dessas demandas municipais para que a gente possa propor essas estratégias de ação. Então, a primeira coisa é você reconhecer o teu cenário de atuação e qual é o seu papel nesse cenário. Porque a partir do momento que você reconhece a sua parte, você reconhece quais são os outros segmentos que têm que estar envolvidos e propõe essa ação de intersetorialidade. Né? Então, justamente envolvendo os outros atores aí, seja na esfera municipal ou os outros órgãos envolvidos. Em todas as situações de fiscalização de maus tratos, o diagnóstico do sofrimento animal é sempre o mesmo. Como eu já falei para vocês, é importante que vocês lembrem disso. Não tratem o sofrimento animal como menor ou maior, dependendo do cenário social que ele está envolvido. Isso não vai fazer diferença. O que vai mudar são as estratégias de intervenção para a resolução daquele caso, tá? Envolvendo animais e seres humanos. Mas o diagnóstico de maus tratos em relação aos animais será sempre o mesmo. É sempre sob o ponto de vista do animal. E lembre sempre, problemas complexos exigem soluções complexas, que têm que ser trabalhadas dentro da intersetorialidade e da multidisciplinaridade, tá? Então, durante as fiscalizações, os profissionais médicos veterinários, eles têm a oportunidade de adentrar o espaço da família, identificar essas situações de risco e de pessoas vulneráveis que vão requerer essa intersetorialidade. Então, você, enquanto profissional médico veterinário, tem que se valorizar nesse sentido, no sentido da sua importância enquanto um profissional de saúde. Muitas vezes, você pode ser o desencadeador de medidas de soluções e de acolhimento para aquela família que está numa situação de vulnerabilidade. E quais são os desafios para a implantação dos serviços? Finalizando a nossa abordagem sobre a fiscalização de maus tratos, corpo técnico. Então, muitas vezes não há profissional qualificado, não há nem o médico veterinário nos serviços de fiscalização de maus tratos, ou é um médico veterinário responsável por todas as demandas dentro do município, o que é totalmente incompatível com as demandas que chegam. Outro desafio, o município ter uma legislação municipal que abranja as regras tanto para manejo populacional quanto fiscalização de maus tratos, né? É sempre bom que o município tenha a sua própria lei. Os municípios, eles são desafiados para preverem esse atendimento de animais em situação de risco e animais que precisam de eutanásia, aquele atendimento veterinário oferecido pelo município, principalmente a esses animais sem tutor e que estão em sofrimento. Outro desafio é a implantação do serviço de fiscalização de maus tratos contra animais, que esse protocolo estadual de combate aos crimes contra animais provavelmente vai demandar desses municípios que ofereçam um serviço de fiscalização. É essencial que algum veterinário esteja à frente do serviço. Outro desafio, identificação e registro dos animais, principalmente por meio da microchipagem. É uma das primeiras ações que qualquer município tem que oferecer à população. Essa identificação é essencial para combate ao abandono, para a identificação dessa população. Local de acolhimento transitório. Então, existem animais sem tutor em via pública que precisam de um atendimento veterinário e que vão precisar ficar em algum local transitório até a sua completa recuperação, para daí então serem destinados para adoção ou alguma outra destinação. Programa de adoção, que está totalmente conectado com o item anterior e com os outros itens que eu citei, né? Programas de educação em guarda responsável, inserir esses programas dentro do projeto de manejo populacional, tornar possível que a população assista palestras para guarda responsável antes da castração, inserir programas de educação dentro das escolas municipais.
O próprio programa de castração é um desafio. Então, o programa ele tem que estar escrito, tem que ser submetido ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná, né? Então, é essencial que tenha um profissional médico veterinário específico para cuidar de um programa deste. Regulamentação do comércio de animais, né? Então, o comércio de animais, a criação de animais, muitas vezes vai alimentar os problemas envolvendo o manejo das populações. Então, é importante que o município converse, discuta e regulamente essas situações. Outro desafio, discussão dos casos em rede. Você, enquanto médico veterinário, tem uma situação lá do seu município, um acumulador, por exemplo, que é uma situação complexa, peça para inserir a discussão desse caso nas reuniões de rede do Centro de Referência em Assistência Social. Todos os CRAS fazem reuniões para discussão de casos complexos das esferas de atuações deles, né? Por que nós, veterinários, não podemos inserir os nossos problemas dentro dessas discussões, já que a gente já reconheceu que são problemas difíceis, né? E principalmente conectar as ações de trabalho, né? Em toda essa atuação aí no serviço municipal. E o trabalho, gente, ele tem que ser sempre multiprofissional, né? Eu gosto muito destas 3 imagens do barco furado. E eu sempre coloco nas palestras para a população também, né? Porque é bem comum você entrar em contato com outro colega de outra secretaria ou com a própria sociedade, você tentar compartilhar o problema e a pessoa te falar, ainda bem que o furo não é do nosso lado. Mas está todo mundo no mesmo barco e o furo está ali. E não adianta a gente tentar tirar a água do barco, apagar incêndio, se a gente não tampar o buraco desse barco. E por mais abstrato que pareça, a gente tem como tampar o buraco desse barco. E é por isso que eu convido você, meu colega, a sempre parar para pensar até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, interagir com os seus colegas de outros municípios, interagir com os seus colegas dos órgãos que nos representam, para que a gente ganhe força e consiga trabalhar da melhor forma, para que a gente consiga ser eficiente e não sofra executando essas ações lá na ponta, né? Então, existe um caminho aí a ser trilhado e eu espero que eu tenha conseguido falar um pouquinho dele aí para vocês. No dia a dia, a gente tem que passar a mensagem para todas as pessoas, toda a população, prefeitura, que o nosso amiguinho ali, o nosso cão, ele está em todos os locais na cidade. Ele não está batendo só a porta do médico veterinário, ele é uma realidade dentro das cidades, né? E a gente tem que justamente lembrá-los disso, desse trabalho multiprofissional. E eu sempre termino refletindo que quando cada indivíduo realiza apenas o seu trabalho, transforma a sua responsabilidade ética profissional em mera responsabilidade técnica. E eu acho que a gente sempre tem que buscar essa responsabilidade ética e ir além da nossa responsabilidade enquanto técnicos. A gente tem que buscar os nossos valores, né, os nossos valores morais, os nossos valores éticos, o que a gente aprendeu com a nossa família, com os nossos amigos e tentar fazer a nossa parte. Que mesmo que a gente consiga dar o melhor para uma família, uma situação, um encaminhamento que você faça daquela situação para a saúde ou para assistência social, pode ter sido a única oportunidade daquela família ou daquele animal. Então, acho que é importante que você se valorize enquanto profissional e o quanto você pode fazer a diferença na vida dos animais e também das pessoas. E sempre tenha isso em mente para que você consiga seguir em frente, porque os desafios são imensos e não são desafios fáceis. Acho que agora nós finalizamos. Eu gostaria de agradecer pela atenção de vocês e fico à disposição para o que precisarem. Obrigada.